Palavra que Deus me revelou ao meu coração. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 ao 16, e depois 1 Coríntios 3:1, que é a continuação, tá bom? Esse texto é a continuação. Você sabe que esses capítulos e versículos, quando a Bíblia foi escrita, não existia isso, tá? A Bíblia foi escrita sem capítulos e sem versículos, só estava lá o texto. E para que foi criado os capítulos e os versículos? Para que nós possamos achar o texto mais fácil, justo para facilitar, tá? Mas esses capítulos e versículos não são inspiração, tá bom? Então algumas pessoas, alguns estudiosos aqui no caso, e quando colocaram fazendo a divisão dos parágrafos e tal, às vezes, quando você vê aqui o final do capítulo 2, entre o capítulo 3, às vezes dá a entender que mudou o assunto, mas não. Estou tendo que falar tudo isso só para você entender que o final do capítulo 2 aqui não muda de assunto. Paulo continua tratando o mesmo assunto, por isso que eu vou ler. O tema dessa mensagem nesta noite é 3 classes de pessoas. Então, 3 classes de pessoas. Nós vamos descobrir em qual dessa classe nós estamos. Existem 3, não existe mais que isso. Existem 3 classes de pessoas dentro do plano divino, dentro da visão, da ótica, melhor dizendo, dentro da ótica divina. Então nós vamos ouvir a mensagem e cada um de nós vai poder avaliar qual classe de pessoa nós estamos inseridos. Ninguém pode fugir de nenhuma dessas 3, tá certo? E você vai ler comigo no texto. Vamos lá. 1 Coríntios 2,14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro ele fala do homem natural. Segundo, versículo 15: Mas o que é espiritual discerne ou compreende ou julga bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Põe a mão assim na sua cabeça, ainda com a Bíblia aberta, e diga: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 3: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Perceba quais são as 3 classes de pessoas. Primeira classe, homem natural. Segundo, homem espiritual. Terceiro, pessoas carnais. Essas são as 3 classes de pessoas que nós vamos falar. Pode se aceitar glorificando Jesus. Essa epístola aos Coríntios, ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, até porque essa igreja é fruto do trabalho missionário de Paulo pelo Espírito Santo. Deus usou ele numa batalha tremenda que havia ali em Corinto, uma oposição que ele sofria. Deus, o nosso querido Jesus, se manifestou, renovou ele e disse: não desiste desse povo. Eu sei que você tem passado lutas, medos, mas o Senhor falou para ele: não temas, eu tenho muita gente nessa cidade, luta por esse povo, guerreia por esse povo. E ele lutou em oração, continuou pregando o evangelho do Senhor, até que esse povo foi gerado em Cristo Jesus. Eles se decidiram pela fé em Cristo Jesus, tá certo? E passou então aqui a ser estabelecida a igreja na cidade de Corinto. Em resumo, o apóstolo Paulo agora ele está em outra região, em outra frente missionária, e ele fica sabendo pelos da família de Cloé, que está no capítulo, você pode visualizar isso no capítulo 1, versículo 10. O Paulo diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer.
Aí ele diz, ó, porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então você veja aqui, nesse primeiro ponto, embora não tinha nada a ver com a mensagem, mas o Espírito me fez atentar para esse texto, você veja que foi alguém da igreja que foi e relatou para o apóstolo Paulo problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então isso não é fofoca. Há uma diferença daquele que mal intencionado, tá certo? Começa a inventar calúnias e falar mal da vida das pessoas. Agora aqui existe uma outra categoria de pessoas. É alguém que ama a obra de Deus, é alguém que ama a igreja do Senhor, e agora está aqui falando para o apóstolo Paulo, não inventando situações, não querendo fazer média com a liderança, mas é alguém que está aqui, sendo conduzido pelo Espírito Santo para dizer situações que estão acontecendo no meio da congregação. E aqui, essa pessoa vem até Paulo e diz, olha, aqui no meio da igreja, no caso lá em Corinto, estava acontecendo problemas de divisões no meio da igreja, situações como essas e outras mais. Havia vários problemas que se davam ali, problemas doutrinários, que é de ensino, problema de prostituição, havia muitos problemas nessa igreja. E ali Paulo então foi informado disso, e agora Paulo escreve aqui para acertar esses problemas, tá certo? E aí chega aqui no capítulo de número 2, ele fala que quando ele foi ter com os irmãos ali em Corinto, ele não pregou, a pregação dele não se consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então a pregação dele não foi palavras, numa boa, como se dizendo, numa boa oratória, nesse sentido. Paulo está dizendo, eu não fui aí fazer bonito, enfeitar o pavão, trazendo para o nosso jargão aqui popular brasileiro. Paulo está dizendo, eu fui aí no poder de Deus, eu anunciei a vocês a pregação do Evangelho, que Jesus Cristo, ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou. Então Paulo ele prega a mensagem da cruz e ele diz o porquê que ele faz isso. No versículo 5 ele diz, para que a vossa fé não estivesse apoiada em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele fala que ele não foi ali pregar palavras bonitas, bem colocadas, dentro de uma boa oratória, tá certo? Não, a questão aqui de Paulo é o quê? É pregar o evangelho de poder, aquele evangelho que traz a libertação, aquele evangelho que traz a salvação, aquele evangelho que tem a manifestação do poder do Espírito Santo. E ele diz por quê? Para que as pessoas não ficassem apoiadas, se apegassem à questão humana, em sabedoria humana, porque a sabedoria humana é falha, é caída, tá certo? Agora Paulo falou para que as pessoas viessem se apoiar no quê? No poder de Deus, na obra divina. Pois bem, dentro disso agora Paulo começa a discorrer aqui acerca da sabedoria dos homens e acerca da sabedoria divina. Ele está dizendo aqui por quê? Porque naquela época a mente grega era a mente dos filósofos, tá certo? É a mente daqueles que debatiam ideias. Então eram pessoas que se apoiavam em descobrimentos humanos, em sabedoria humana. Então por isso que Paulo vem discorrendo acerca do poder de Deus, para que as pessoas não viessem se apoiar em homens, porque o homem é fragilidade, mas os homens viessem a estar firmados no próprio Deus, na mensagem de Cristo, que é o poder de Deus, tá certo? E agora Paulo aqui, dentro dessa breve introdução que eu dei para os irmãos se situarem aqui no contexto, então é que o apóstolo Paulo agora vai falar sobre 3 classes de pessoas. Ele fala primeiro do homem natural. Veja só o versículo 14, eu repito a leitura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, tolice. Olha só que coisa interessante. E não pode mesmo entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui a palavra natural, no caso a palavra natural é psichikos, é esse nome aí. E o que vem a ser o homem natural? Aí vem a pergunta, pastor, o que é o homem natural? Ou quem é o homem natural? Para que eu possa explicar quem é o homem natural, eu preciso fazer essa leitura de Gênesis capítulo 8, versículo 21.
Vocês lembram aqui, perceba, que Deus, por causa do pecado que entrou ali na terra depois da criação de Adão e Eva, o pecado veio, que nós chamamos, o pecado original, e agora o ser humano passa a se desenfrear numa vida pecaminosa, de tal maneira que a Bíblia diz que aumentou muitíssimo a iniquidade, e os homens estavam pecando de forma desenfreada, e esta é a causa de Deus mandar o dilúvio. E aí Deus pega um homem de fé, que creu na sua palavra, que tinha uma vida ilibada, uma vida reta, no caso Noé, e ali Noé dá crédito à palavra do Senhor, e Deus falou que mandaria um juízo na terra por causa do pecado, e então Noé deu crédito à palavra de Deus, e ele construiu a arca para a salvação dele e de sua família. Então Noé foi salvo pela fé. E agora a Bíblia diz que aqueles que não creram na pregação, aqueles que não creram na palavra do Senhor, eles continuaram vivendo aquela vida pecaminosa, porque a única maneira de sair de uma vida pecaminosa é crendo em Deus, é crendo no Senhor, porque só Deus pode nos dar graça para viver uma vida reta diante da sua presença. Essa é a questão. Agora veja, o texto diz que Deus mandou um dilúvio e matou todos os seres humanos, exceto Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Jafé, e as suas 3 noras, tá certo? Então, no caso, 8 pessoas. Após esse episódio, o Noé fez um sacrifício ao Senhor, porque naquela época era assim que se tinha culto a Deus, porque sem sangue não há perdão, sem sangue não há remissão. Então, desde que o homem começou a pecar, agora o sistema de culto ao Senhor é matar um animal, ou seja, o animal não peca, não tem condição de pecar, mas o ser humano que peca, agora alguém tem que ser um substituto, tá certo? Alguém tem que pagar o preço. Então é por isso que naquela época se matava animais. Deus pediu um sacrifício tanto para Caim como Abel, porque a forma de culto do Antigo Testamento, antes do estabelecimento da lei de Moisés, era assim que Deus tinha estabelecido. Agora perceba, Noé foi e ofereceu a Deus um sacrifício, e o texto diz que Deus recebeu aquele sacrifício. E aí onde está esse versículo que agora eu vou ler. Aí Deus pega e diz assim, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha só, porque, perceba, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então preste atenção nisso aqui. Deus está dizendo aqui o que é o homem natural. Deus está dizendo, eu não vou mais destruir o homem, mas no dilúvio, por quê? Aí Deus dá aqui o porquê. Porque o homem, a imaginação do coração do homem é má. Má aqui é de maligno, tá? De mal, de maligno. Desde a sua meninice. Então logo, perceba, o homem natural, perceba só, o homem natural por si só, ele é mau. O homem natural por si só, ele é maligno. Então quem é o homem natural? E agora eu vou dizer para você quem é o homem natural. Primeiro, quando diz aí o texto, a imaginação do coração do homem, que homem? Do homem natural. Perceba, a palavra imaginação significa intenção, propósito. É aquilo que se pretende fazer ou procura alcançar, um plano, uma ideia, ou seja, aquilo que a pessoa se ocupa na sua vida, tá certo? Qual é o objetivo dela, aquilo que ela pretende fazer, alcançar, aquilo que aonde ela quer chegar, aquilo que ela ambiciona na sua vida, qual é os propósitos de vida dela, tá certo? Isso é a imaginação do coração, porque para que eu possa chegar a algum lugar, eu tenho que fazer o quê? Imaginar, eu tenho que pensar, isso fala de ocupação, isso fala de propósito. E agora o Senhor está dizendo que esses pensamentos dos homens, tá certo? Essa imaginação do coração dos homens, ou seja, Deus está dizendo que é má. Então Deus está dizendo que os planos dos homens são maus, que as intenções dos homens são más. Deus está dizendo, em outras palavras, que o homem natural, ele por si só, ele é mau. É por isso que Jesus falou, vocês sendo mau, sabei dar boa dádiva aos vossos filhos. Agora percebe isso aqui comigo. A Bíblia fala que
A sabedoria desse homem natural, está lá em Tiago 3,15, vai dizer que a sabedoria desse homem natural, ela é terrena, animal e diabólica. Por que a sabedoria do homem natural é terrena? Porque é firmada só em coisas terrenas, em coisas passageiras. Você entende por que Satanás apareceu para Jesus e ofereceu o que para ele? Riquezas, glória. Qual que é a glória da terra? Ter um nome, ter fama, ter dinheiro, ter bens. Então essa é a sabedoria humana. O homem está vinculado, o homem natural, só está vinculado às coisas passageiras, às coisas terrenas. É por isso que o inimigo trabalha tanto com o ser humano para oferecer essas coisas terrenas, porque isso está vinculado à vida do homem, está inerente à vida do homem natural. Ele gosta das coisas terrenas, ele busca as coisas terrenas. Então Tiago diz que a sabedoria do homem natural, primeiro, ela é essa sabedoria, em primeiro lugar, ela é terrena. Segundo, ela é animal. O que é animal aqui? Destituído de espiritualidade. Então, na sabedoria do homem natural, não tem nada de espiritualidade verdadeira. O que é espiritual? Aquilo que vem de Deus. Então, não tem isso na sabedoria do homem natural. Terceiro, a sabedoria do homem natural, ela é diabólica. Por que é diabólica? Porque está firmada na mentira, está firmada no engano. Então é isso que a Bíblia Sagrada fala sobre o homem natural. Agora perceba isso aqui. O homem natural, quem é o homem natural? Todos aqueles que nascem do ventre de uma mãe, tá certo? Esse é o homem natural. E agora todo homem natural, ele nasce, por causa do pecado de Adão, ele nasce com a natureza o quê? Caída. E agora para ele manifestar essa natureza caída, é questão do quê? Aí entra esse texto, ó, desde a sua meninice. Então é desde muito cedo, já você nos primeiros passos, você já vê aquela criancinha, irmão, você fala para ele, não mexe, ele vai, ó, você vai lá e ensina, dá uma palmadinha e fala, não mexe, ele faz o quê? Vai lá e desobedece, olha como é rápido. Então veja que o problema do homem natural, ele é de muito cedo, tá certo? Ele começa muito cedo. Então, todo ser humano, ele nasce homem natural. E esse homem natural, ele só entende do quê? Ele só entende, a sabedoria dele é o quê? É terrena, é animal e é diabólica. Então, esse homem natural, ele está vinculado a essas três coisas. Ele está vinculado àquilo que é passageiro e terreno, ele está vinculado àquilo que não tem espiritualidade, ele está vinculado àquilo que é enganoso, àquilo que é mentiroso. Porque mentira, qual que é a diferença de mentira e engano? Engano é uma pessoa que acredita na própria mentira, isso é engano, ela está se enganando, isso é engano, tá certo? Agora percebe isso aqui, que coisa terrível, olha que coisa terrível. Então todo ser humano, porque você sabe que existem pessoas que ela consegue, ela tem essa destreza de conseguir se enganar a si próprio. Sabe que o que está fazendo é errado, mas ela tenta dar um balaio na mente dela. A consciência está lá dizendo, está errado, só que ela tenta negociar, e ela vai tentando negociar. Por quê? Porque o homem natural é mau. Tá certo? Por isso que Paulo falou, em mim não habita bem nenhum. Então veja, o homem natural, ele é inclinado para o mal, porque está inerente após o pecado de Adão. Então esse é o homem natural. E você fala, mas eu conheço pessoas aqui nessa vida que não são crentes, pastor, e ele paga as contas dele direitinho, ele dá um bom testemunho, é claro, ele teve boa educação. Não confunda ser uma pessoa de boa educação ou uma pessoa moralista com alguém que é espiritual, nasceu de novo. Não, essa pessoa mesmo que por exemplo, eu já vi filósofos que são grandes moralistas, uma pessoa decente, uma pessoa até mesmo honrada em certo ponto, mas não serve a Deus, ou seja, ele não acredita em Deus, não se curva diante de Deus. Por quê? Porque ele é mau, e aquilo que ele faz nunca é para louvor e glória de Deus, é para o quê? Para si próprio, tá certo?
Então escute isso aqui. Esse é o homem natural. Agora escute só, o homem natural está. Eu vou ler esse texto de novo, embora você já conheça, Efésios 2, 1 e 2. Olha o que é o homem natural. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Amém. O homem natural, perceba, ele está morto em pecados e em ofensas, e ele é o que? Dominado, influenciado por Satanás. Veja só isso, esse é o homem natural. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, que é transgressões, e pecados. Então o homem natural, ele está o quê? Morto. O homem natural está morto, por quê? Porque ele não tem vida espiritual. Ele é um vivo morto, por quê? Porque ele tem uma vida natural, mas não tem a vida de Deus. Agora veja só, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, e o mundo está em quem? Está no maligno, ou seja, esse sistema mundano está regido pelo maligno, é como se fosse a Babilônia. Lembra a Babilônia? Tudo era de acordo com a cultura da Babilônia, com o jeito de falar da Babilônia, tá certo? Então, esse mundo está já no maligno, então é por isso que o sistema é corrupto, é por isso que o sistema é injusto, porque está no maligno. Agora veja, segundo o príncipe da potestade do ar, esse príncipe da potestade do ar está se referindo a Satanás. Olha lá, do espírito que agora, perceba, opera nos filhos da desobediência. Essa palavra opera aqui, você já sabe que eu já expliquei inúmeras vezes. É a palavra que se origina, a palavra energia. Então todo homem natural é energizado por Satanás. Todo homem natural, ele é energizado pelo inimigo. Então, o homem por si só, por causa do pecado, ele se tornou o quê? Mal. E agora imagine uma pessoa que é má ser influenciada por outro pior. Então você veja, não importa, eu quero que você tenha isso em mente, não importa quem seja, porque às vezes a gente olha só como pessoas más, aquele que a gente vê na televisão, matando, roubando e faz essas coisas horríveis. Mas a pessoa pode, que nem eu já falei aqui, dei o exemplo aqui, a pessoa pode ser um moralista, a pessoa pode ser, aparentemente, parece uma pessoa do bem, mas do ponto de vista de Deus, se a pessoa é um homem natural, ele é mau. Ele é mau em essência. A essência desse ser humano é mau, porque é um ser humano que tem a sua natureza caída. Então aqui está, agora perceba só, esse homem, aqui no caso natural, o texto diz, volta lá para Coríntios 2,14. Então não adianta você pegar e querer fazer o homem natural entender as coisas de Deus. Está aqui no texto, olha lá, não é eu que estou inventando, ó. Ora, o homem natural não compreende, não entende. E aqui alguns traduzem como a palavra aqui aceita, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem. Agora você entende porque tem muita gente que fala, você vai lá e entregar o teu dinheiro para homem, porque ele fala, isso é loucura quem faz isso. Quem já ouviu falando isso? Quem já ouviu aquelas pessoas dizer, nossa, mas você não sai da igreja? Quem já ouviu isso? Porque para o homem natural, isso é o quê? Loucura. Ele não entende por que a gente está aqui semanalmente, diariamente. E por que ele não entende? Porque ele é natural. E as coisas, olha lá, as coisas de Deus se entende através do discernimento do Espírito Santo. Somente quem tem a iluminação e a revelação do Espírito Santo pode entender as coisas de Deus. Então você querer fazer alguém, perceba o que eu quero que você entenda. É como se eu chegasse, eu querer ensinar para um homem natural. Eu querer ou seja, o Espírito Santo convencer ele, sem o Espírito Santo tirar a venda dos olhos dele. Eu querer que ele se converta, eu querer que ele acredite, é como se eu falasse com uma estátua. Eu chegar e tentar ensinar para uma estátua, porque o texto está dizendo, o homem natural, ele não compreende, ele não abre o seu coração para receber, para aceitar as coisas que há de Deus. E Paulo está falando do que aqui? Na vida de Cristo. Paulo está falando do que? Da cruz de Cristo. Paulo está falando do que? Na salvação em Cristo. Então
Então os homens não conseguem entender isso. E por que não conseguem entender? Porque para eles são irracional. Aí você fala para esse homem, tem que ter uma vida dedicada a Deus, tem que ter uma vida de oração. E faz isso aí, tá bitolado, tá doidão. Então, esse é o homem natural. Então, veja só. Agora vamos para o segundo. Agora aqui esquenta mais, né? Versículo 15. Então, nós entendemos que o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus. Ele não entende uma reunião como essa, um culto como esse. Ele não entende a pessoa que está aqui sentindo a presença de Deus. Muitas vezes é tomada, fala em outras línguas que ele nunca aprendeu na escola. O Espírito Santo toma a mente dele e ele começa a falar uma língua que ele nunca aprendeu. Aleluia! Já pensou num negócio desse? Aí eu penso em o homem natural. Eu já fui homem natural. Eu entrei no culto, vi aqueles irmãos falando mistério. Eu falei, meu Deus, esse irmão tá doidinho. Falei, que esse irmão tá falando? O homem natural não compreende as coisas de Deus. Agora é diferente, mas o que é espiritual, diga glória a Deus aí. Ele discerne, ele tem um discernimento, ele sabe compreender, tá certo? Bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que isso significa? Perceba, o homem natural, o homem espiritual, ele sabe discernir as coisas, por quê? Porque ele sabe da vontade de Deus. O homem espiritual, ele entende acerca da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é revelada na sua palavra. Então é por isso que o homem espiritual pode instruir, pode falar. Você já não ouviu, só para você entender. Isso aqui é famoso, mas faz muito tempo, só para relembrar vocês. Lembra? E foi em Curitiba isso aconteceu. Uma moça foi sair com os amigos. A mãe era crente. A filha estava desviada. E tinha um ovo, uma cartela de ovo lá no porta-mala. E a mãe pegou e disse assim para ela, a mãe espiritual discerne tudo. E a mãe pegou e falou assim, minha filha, vai com Deus. Aí a filha pegou e falou, só se ele for no porta-mala, porque aqui no carro já está cheio. Aquele carro capotou, bateu, todos os 5 que estavam no carro morreram. Sabe o que sobrou no carro? Só o porta-mala. E só para vocês entenderem, chega a arrepiar. Só sobrou uma cartela de ovo dentro do porta-mala. Ela não falou para Deus ir no porta-mala? Ele foi. Então veja, senti muito Deus aqui nessa palavra. Então veja, a pessoa que é espiritual discerne. O que quer dizer? É melhor você ir para esse caminho. Agora, a pessoa que não é espiritual, perceba, a pessoa que é espiritual, ela discerne, mas ela não é discernida. Ou seja, as pessoas não compreendem uma pessoa espiritual. E aí você fala, a pessoa não te ouve, não atende. Por quê? Porque você está sendo conduzido, a tua sabedoria, não é sabedoria da terra, a sabedoria que você tem é uma sabedoria divina. Você não é sábio aos seus próprios olhos, você tem a sabedoria de Deus em você. Você não anda por aquilo que você pensa que é certo, você anda pelas sagradas escrituras. Olha como você anda. Romanos 12, eu rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era Xanacassaia. E qual que é a vontade boa de Deus? A vontade boa de Deus é o átrio. Qual que é a vontade agradável de Deus? É o santo lugar. E qual é a vontade perfeita de Deus? É o santíssimo lugar. Qual é a vontade de Deus? É que a minha vida seja um culto a Ele. Vou só pincelar aqui, isso não estava nem aqui no escopo da mensagem. Veja, átrio. O átrio tem o quê? Tem um altar do sacrifício, ou seja, onde a minha vida é crucificada. Eu tenho o lavatório, ou seja, eu preciso me higienizar a cada dia na presença do Senhor através da palavra.
Então essa é a vontade boa. E agora, qual é a vontade, aleluia, agradável? É o santo lugar. O que? Eu me alimento do pão da mesa, comunhão na santa ceia. Do outro lado eu tenho um candelabro, eu sou cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E um pouco mais à frente tem um altar do incenso. Eu tenho uma vida de oração e adoração ao meu Deus. Só que agora o véu se rasgou, o sangue de Jesus abriu o caminho, e agora para onde eu vou? Eu ando lado a lado na presença. Só quem crê que o véu já se rasgou e pode ter acesso à presença de Deus. Adore a presença do teu Deus. Alabacala barachanda candarabacaia. Entrar no santo dos santos é melhor do que entrar nas noitadas dessa vida. Entrar no santo dos santos é melhor do que varar a noite assistindo filme. Entrar no santo dos santos é melhor do que passar horas jogando videogame. Entrar no santo dos santos. Aleluia. Akamasi kapatase, elebacara bashonde komanai. Levante as duas mãos, os livres. Quem foi livre pelo sangue do Cordeiro, aonde tem a espiritualidade, se manifeste adorando a Deus. Komanasi akara basúria. Anahashanda komanai. Aleluia. Escute isso aqui. A palavra espiritual, que é pneumáticos, no grego, significa alguém que está cheio e é governado pelo Espírito Santo. Vou repetir, o que é um homem espiritual? É alguém que está cheio no sentido de ser habitado, conduzido e é governado, controlado pelo Espírito Santo. E agora vem a pergunta: quando é que a pessoa sai do natural para o espiritual? Agora, onde entra aqui o nosso Senhor Jesus. Olha quando que a pessoa sai do natural para o espiritual. Então, todo ser humano ele tem que sair do natural para entrar na onde? Porque se ele não se tornar espiritual, ele não vai entender as coisas que são de quem? Do Espírito de Deus. O homem natural, ele não entende as coisas que são de Deus. Por quê? Porque as coisas dos homens naturais são do quê? Da terra. E as coisas de Deus? São do céu. Aí você fala de ministério para ele. Ah, que ministério o quê? Você fala de pregação para ele, de louvor para ele, não vai entender mesmo. Você fala de ter uma vida consagrada a Deus, vai entender que jeito? Só entende só o quê? Quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Ah, só entende disso, porque a sabedoria dele é terrena, animal e diabólica. Aleluia. Estou sentindo muito Deus aqui, sabe? Isso não é conversa de pregador não, de fato, eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Como que a pessoa sai do homem natural para o homem espiritual? Veja só quando isso acontece. Vou dar o texto, João 20. Os discípulos, com medo dos judeus, estavam com as portas fechadas. Jesus chegou no meio deles. Pá. Olhou para o Judas não estava mais, e o Tomé também não estava naquela reunião. Os incrédulos sempre faltam nos melhores cultos. Agora veja só isso aqui, fica triste não, ó. Agora Jesus falou: a paz seja convosco. Aí o texto diz assim que ele fez: Labete pneumatos hagion, recebei o Espírito Santo. Akandoro sarachare meneclama, araideha kasara bacadácia. Quando ele assopra e ele diz: recebei o Espírito Santo. Primeiro, essa palavra sopra aqui, no grego, emfissao,
é a mesma palavra que é usada a única vez ali no Antigo Testamento, em Gênesis 2:7, quando o texto disse: Deus formou o homem do pó da terra. E o que Deus fez? Soprou sobre ele, e o homem se tornou em alma vivente. Agora Jesus, ele está no seu corpo ressurreto. Arrepia tudo aqui, ó. E ele pega e ele chega: a paz seja convosco. Por que paz? Porque agora o sangue foi derramado, a ira de Deus foi aplacada. O homem pode ter paz com o Todo-Poderoso. O homem pode ser reconciliado com Deus. E agora ele diz, segundo ele diz, recebei-o. A palavra receber, que é lambano, significa aceitar, receber aquilo que lhe é dado gratuitamente. Ou seja, a obra de se tornar um homem espiritual, uma nova criatura, é a graça de Deus sendo manifesta sobre a nossa vida. Pegue isso aqui, não esqueça nunca mais. Eu estou falando como o homem sai de ser um homem natural para um homem espiritual. Aleluia! Coloca esse texto, 1 Coríntios 15:45. O primeiro Adão, olha lá, assim está também escrito: o primeiro Adão, o homem criado, foi feito alma vivificante, mas o último Adão, que é Cristo, ele se tornou o quê? Em espírito vivificante. Por que Jesus é espírito vivificante? Escute, quando Jesus ele morre e ressuscita, agora perceba, a palavra vivificante aí, no grego, zopoieo, significa tornar vivo, produzir uma nova vida. Então, espírito vivificante, o que isso significa? Jesus é o autor da nova criação. Então, quando Jesus assopra sobre os discípulos, Jesus estava dizendo: vocês não são mais homens naturais. A partir de hoje, vocês têm a minha vida ressurreta. Eu compartilho a minha vida com vocês. Recebam a nova vida. Jesus nos mostrou ali nesse episódio como que é que acontece o novo nascimento, a regeneração. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo assoprou sobre o homem em Gênesis, agora o próprio Jesus, ele é o autor da vida. E agora ele ministra o quê? A nova vida sobre o ser humano. Por isso que ele diz que é necessário nascer de novo. E agora ele, como espírito vivificante, aquele que torna vivo. O homem não estava morto no pecado? Agora ele pega e ressuscita esse homem, ele dá uma nova vida, e agora a vida é produzida. Detalhe, Jesus assoprou quem sobre eles? O Espírito. Ou seja, quem outorga o Espírito a nós é Jesus. E quem produz a vida de Cristo em nós? O Espírito. Veja que há uma ligação aqui impactante. Eu vou falar de novo porque alguém não pegou aí, que foi rápido o raciocínio. Olha só, Jesus assoprou sobre eles, ó, e agora o Espírito Santo entrou neles. E agora o Espírito passou a habitar neles. E agora o que o Espírito Santo lá dentro fez neles? Manifestou a nova vida. E qual é a vida agora que o ser humano tem? A vida de Cristo dentro dele. Jesus, ele nos outorga o Espírito. E agora o Espírito produz a vida de Cristo em nós. Então nesse caso, eu e você não temos vida própria. Nesse caso, a vida de, oh meu Deus, nós temos a vida de Cristo manifesta. Então agora aqui está. Ou você vive uma vida como homem natural, ou você vive a vida de Cristo. Tá certo? Agora você tem que, essa é a questão. Então existe o homem natural. Quer continuar vivendo a sua vida, sua sabedoria terrena, animal e diabólica? Ou agora você quer ter a vida de Cristo? A vida de Cristo produz o que em mim? Produz uma nova vida. E qual é a vida? A vida dele. Ou seja, do jeito que ele andou, agora eu vou andar. Do jeito que ele viveu, agora eu vou viver. Eu vou andar nos passos dele. Eu vou viver a vida. Porque agora o Espírito que em mim opera, o Espírito que em mim habita, é ele que vai me controlando, é ele que vai me direcionando, é ele que vai me guiando. Eu tenho uma decisão para tomar. O que eu faço? Espírito Santo, o que eu... Aleluia! O que eu faço? Entende? Não estou sabendo resolver isso, porque
Como que você fazia antigamente? Você não sabia o que fazer? O que você fazia? Você ia por você próprio. Vou tentar desse jeito, tá? Eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Vou tentar resolver isso aqui desse jeito. Vou ali no banco fazer um empréstimo para sair desse problema. Vou lá no agiota. Entende? Por quê? Porque a pessoa está agindo por si próprio. Mas aí quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, o que ela faz? Espera lá, deixa eu ver o que Deus quer da minha vida. E aí o que ele faz? Ele não é natural, ele é espiritual. Ele fala: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Veja isso aqui, que coisa violenta. O Paulo falou, Atos 16, eu vou lá para Bitínia. O Espírito Santo pegou e falou: não, você não vai para Bitínia. Ele quer ir agora para Ásia. E o texto diz: o Espírito Santo nos impediu. Só que agora pega numa madrugada, Deus visita ele em sonhos. Aleluia. Veja, para ele sair de um lugar para o outro, ele não foi por si próprio. Para ele sair de um lugar para o outro, ele precisou de uma direção do Espírito Santo. Existem pessoas que mudam sem direção de Deus, que fazem sem direção de Deus. Você está vivendo a vida do homem natural. O homem natural não pode mais fazer o que dá na telha. Eu acho que por aqui é melhor. Não, nem toda a direção de Deus vai ser clara. Por quê? Porque você tem um Espírito. A partir do momento que você orar, o Espírito vai te conduzir. Vamos lá, pastor, eu tenho uma coisa para resolver agora essa semana, segunda-feira, e Deus não falou claramente comigo. O que eu faço? Ora. Senhor, eu tenho que resolver aquela situação segunda-feira, e eu não estou sabendo como resolver. Coloca as palavras na minha boca, me direciona. Pronto. O que você está falando? Eu estou na dependência do Senhor. E aí o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. O Espírito Santo vai te orientar como você negociar. Irmão, não tente fazer nada como um homem natural. Tá certo? Faça tudo debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Esse homem que nasceu de novo agora, ou seja, ele tem a nova vida, foi regenerado. Agora ele não vive por ele. A vida de Deus é que está nele. Agora ele é conduzido, controlado, ele é cheio do Espírito Santo. Então veja a diferença do homem natural para o homem espiritual. O homem natural, ele só pensa nas coisas terrenas. O homem espiritual, o pensamento maior dele está onde? Está nas coisas celestiais. Mas só que aqui na terra, ele fica sem direção, ele fica sem governo de Deus? Não, Deus não deixa. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente passa processos, dificuldade. E aí, o que acontece? A pessoa, aqui, o homem natural, quando ele está com um problema, só estou dando um exemplo aqui, o homem natural está com um problema, vai encher a cara para esquecer do problema. Muitos não fazem isso? Tem pessoa que para tomar decisões na vida dele, ele toma cachaça à vontade. Para tomar coragem, não sei da onde, dos infernos, para ir resolver as coisas. Mas o crente não. O crente, quando ele tem alguma coisa para resolver, ele vem no culto. Ele fecha a porta do quarto dele e ele vai ter uma audiência com Deus que ele serve. Quem está entendendo que é ser espiritual aqui, diga glória a Deus. Eu já me perdi as contas de quantas vezes na minha vida eu cheguei em situações que eu falo: isso aqui para mim não dá, isso aqui para mim não consigo, me ensina. Já venci um bocado, tem umas aí que eu estou quase tendo vitória, tá? De situação eu falei: Senhor, isso aqui eu não consigo entender. Escute isso aqui. O Espírito Santo entende de família. O Espírito Santo, se você pedir para ele, ele te ensina a ser um bom marido, ele te ensina a ser uma boa esposa. Se você pedir, ele vai te capacitar para criar os seus filhos. Se você pedir, tá? Ele vai te capacitar para você ser um bom filho para os seus pais. O homem carnal, ele faz tudo do jeito dele, ele bate o pé, arruma contenda, brigueira e tudo mais. Agora o homem espiritual, ele não resolve as coisas assim. O homem espiritual, ele vai sempre pender pela direção do Espírito Santo. Porque
a situação, entenda, do homem natural é o quê? Ele já está entregue àquilo que é mal. Agora o espiritual não. Ele está entregue ao Deus Todo-Poderoso, tá? Então a vida dele é dentro de uma perspectiva espiritual, porque tem pessoa que sofre e nem sabe por que está sofrendo. Agora a gente, como espiritual, sofre e sabe por que está sofrendo. E por que nós estamos sofrendo? Porque nós não somos desse mundo. Porque Jesus nos deu a sua palavra e falou: eu dei a minha palavra para vocês e o mundo odeia vocês agora. Por que você acha que você sofre luta dentro da sua casa, no meio do teu trabalho, no meio da parentela? Às vezes você, como já disse aqui, às vezes a pessoa olha e fala e odeia, acaba te odiando, você não sabe nem por quê. Mas claro que sabe, que há uma luz divina em você. A vida de Cristo é reproduzida em nós, tá? Então Deus diz aqui: o homem espiritual discerne tudo. Então o homem espiritual, ele olha, por mais que nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, tá? Porque às vezes se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, né, falhando. Mas aí a gente para pensar, no meio das lutas que a gente está enfrentando, a gente para pensar: pera lá, aí o Espírito Santo ministra o nosso coração. Aí ele começa a ministrar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o homem natural, ele tenta dar os pulos, como diz, né? Os pulos dele, agir do jeito dele, mas o homem espiritual não. O homem não é natural. Agora, o homem espiritual, ele busca sempre refúgio em Deus. Ele sabe que aquele que é de cima, aquele que é Senhor absoluto, tem um domínio sobre todas as coisas aqui embaixo na terra. E eu libero essa palavra profética aqui na vida dos meus irmãos. Não existe luta, não existe prova, não existe problema que o Espírito Santo não dê solução, tá? O Espírito Santo vai te capacitar para você sair dessa situação que você está. Há pessoas que estão vivendo aqui situação de angústia, mas aquele que é espiritual recebe uma direção do Espírito. O Espírito vai te dar vitória. Escute, Jesus entrou no deserto como carnal? Veja, Israel entrou no deserto. Israel entrou no deserto, tinha muitas pessoas naturais lá. Israel entrou e tinha um vulgo, né? Os naturais entraram no deserto, morreram tudo no deserto, tá? E agora, e os espirituais? Caleb e Josué saíram daquela situação. Jesus, quando entrou no deserto, não foi como um homem natural. Jesus, o texto diz, ele foi impelido pelo Espírito Santo. E aí eu digo para você, ele saiu ou não saiu do deserto? Levante a sua mão, porque eu estou profetizando agora. Você vai sair dessa luta que você está enfrentando. Esse processo, tem pessoas que estão sendo amassadas aqui. Está passando por um processo doloroso, difícil, está sangrando. Mas Deus me orienta a te dizer aqui pela palavra profética: você não vai morrer nesse deserto. Você vai sair desse deserto com mais bagagem espiritual. Você vai sair nesse deserto com mais capacidade de Deus, porque você é espiritual, é conduzido pelo Espírito. Encerrando, vamos encerrar, que a gente precisa cear. Agora existe o terceiro. Eita. Agora existe o terceiro, a terceira classe de pessoa. Vamos lá. Esse aqui é o meio termo, né? 1 Coríntios 3:1. E Paulo agora ele falou do homem natural. Já aprendemos que é o homem natural, é o homem que tem a natureza caída e precisa nascer de novo para entender as coisas de Deus. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo. O Espírito habita nele e controla ele. Glória a Deus. E agora, quem são os carnais? Paulo está chamando aqui, não é o mundano não. Aqui nesse texto Paulo está chamando, e eu, irmãos, quem é irmãos? Quem é da igreja, irmão. Irmão é pessoas que nasceram, tá, do mesmo ventre, tem o mesmo pai ou a mesma mãe. Então, irmãos, nós no caso somos irmãos por quê? Porque fomos gerados pelo mesmo pai. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aqui está para a gente começar a concluir esse mistério. Quem são? Qual é a terceira classe de pessoas? São os carnais. A palavra carnais aqui no grego é sarkikos, que significa sob o controle dos desejos carnais.
Uma pessoa carnal é como o Eutico. Está com o corpo dentro, mas o seu olhar ainda continua do lado de fora. Você lembra que Eutico, Atos 20, ele estava numa janela, estava no culto, e ele estava do lado de dentro do culto, mas como alguém está na janela, é claro que a visão dele está para o lado de fora. Então, quem é as pessoas carnais? É aqueles que estão do lado de dentro, mas ainda estão flertando com o mundo. Então existem pessoas, escute, ou seja, pessoas que vêm para o templo, até participam das coisas da igreja, mas ainda compactuam com coisas mundanas. Então existem pessoas que, quem são os carnais? Você até veio para a igreja, até teve, alguns não, mas alguns já tiveram a experiência de nascer de novo. Porque tem pessoas, escute, tem pessoas que veio, ouviu a palavra, até recebeu a palavra, mas ainda não nasceu de novo. Porque o nascer de novo é um milagre. E é um milagre que só Deus pode fazer. Pastor, como que isso acontece? É só Deus que faz. Você que tem que rasgar o teu coração e falar, Deus, eu quero nascer de novo. Tá? E é uma obra que Deus faz. Você aceita a palavra e o Espírito, pela palavra, ele te regenera. Aí acontece o que Jesus fez ali, como foi falado aqui em João 20, 22. Jesus pega e assopra o Espírito. Espiritualmente. É silencioso. O vento você não vê, mas você sente. Você não viu que nasceu de novo, mas está sentindo. Por quê? Porque o Espírito testifica com o teu Espírito que tu és filho de Deus. Agora escute isso aqui. Esses irmãos aqui nasceram de novo. Só que o problema é que eles nasceram de novo. E agora o que aconteceu? Qual que é o problema dessas pessoas que ainda continuam flertando com o mundo, continuam compactuando com o mundo? Até veio para a igreja, nasceu de novo, e por um tempo ele largou, mas agora pouco a pouco ele começa a voltar. Uns ainda de vez em quando fumam, outros ainda, eu estou falando porque o Espírito está me orientando, outros ainda bebem, de vez em quando ainda ele se masturba, ele visita os sites pornográficos, ou vê alguma revistinha por aí, tá certo? Então estão na igreja, tá? São irmãos, mas ainda continuam compactuando com coisas indevidas. São casados, entende? Mas ainda está com um olhar em terceiros, entende? Vira e mexe. Não adianta, você não tem como se esconder, não adianta. Diante da revelação da palavra, não adianta. Você pode tentar se enganar a si mesmo, mas não tem como se esconder. Então existem pessoas que ainda estão flertando, ainda estão compactuando, tá certo? Está aqui, vem para o culto, tá certo? Ele participa, ele gosta das coisas da igreja e tal, mas ainda ele ainda dá aquelas, entende? De vez em quando ele dá aquelas balançadas estranhas. Ainda há coisas no coração dele que ele não tirou. E agora Paulo diz, por que isso começa a acontecer? Tem pessoas que são carnais porque são invejosas. Paulo aqui fala, vocês são ciumento, invejoso. Vocês são contendeiros. É isso que ele fala de carnal. Então tem pessoa que no mundo ele era mó barraqueiro. E tinha mulher mais feio ainda, né? E aí veio para a igreja, nasceu de novo, aí Deus vai transformando. Mas de vez em quando ela entra na carne. Barraqueira que só. E aí o que acontece? Tá? Tem pessoa que ele tinha uma língua felina. Pensa. Gostar. O hobby dele era mentir. Ele gostava de contar mentira. Aí veio Jesus, deu uma trabalhada, mas aí de repente ele deu uma retrocedida e ficou carnal. E por que eu digo isso? Sabe por quê? Porque como que a pessoa ela se torna carnal? Veja só, estou encerrando. Mas como carnais, como há meninos em Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando uma pessoa ela se torna... Aqui menino significa criancinha, imaturo. Então não basta nascer de novo. Tem que crescer. Tem que o quê? Desenvolver a vida espiritual. Aí tem pessoa, agora veja se a palavra pastoral tem ou não tem razão. Cada caso é um caso, tá? Eu já estou dizendo, cada caso é um caso e Deus avalia de acordo com a condição de cada um. Eu estou dando um exemplo, a pessoa tem condição, estou falando condição, porque eu estou dizendo, Deus avalia a vida de cada um. Por exemplo, eu tenho condição de vir todo dia no culto, então Deus vai me avaliar nisso. O senhor já não tem, por causa do trabalho, como aqui dos outros pastores, enfim, pastor Marcos também, que viaja muito, e outros aqui, tá? Então, escute só, Deus vai me avaliar de acordo com a minha condição.
A minha condição é a minha condição. Deus não vai me avaliar do jeito que vai te avaliar, por causa do tempo, entende? Vamos supor, Deus me deu mais tempo para mim orar. Então, às vezes você não tem o tempo que eu tenho, entendeu? Porque isso faz parte do meu ofício, tá certo? Do dom que Deus me deu e eu preciso, enfim. Então, a cobrança que Deus vai ter de mim é proporcional ao tempo que Ele me deu. Agora, em relação a você, do mesmo jeito. Então, vamos supor, se a pessoa tem a condição, eu estou falando, tem a condição, a pessoa vai lá, tem condição de vir 3 vezes na semana. Deus vai te avaliar pelas essas 3 vezes que você pode vir. Tá certo? Tem mais cultos aqui, mas Deus vai te avaliar pelo qual? Pelas 3 vezes. Aí Deus vai fazer uma avaliação tua ali. Aí sabe que eu não consigo entender? Tem crente que quer ser espiritual comendo 1 vez por semana. Dentro do que eu já ensinei, tá? Dentro do que eu já ensinei. E agora o que Jesus falou? Nem só o que mesmo? De pão. Viverá? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já viu alguém crescer sem comer? Aí é por isso que eu continuo batendo na tecla aqui, veio no estudo bíblico e vai continuar ouvindo. Por quê? Porque é através do ensino da palavra que a gente desenvolve espiritualmente falando. Porque Deus não quer um bando de carnais, criancinhas imaturas. Deus quer filhos maduros na fé. Porque uma criança, ela não tem responsabilidade. Uma criança, você deixar ela... porque tem criança que já tem mais responsabilidade que muito homem aí, né? Mas vamos lá. Tem criança que se você deixar ela lá, ela não vai. Agora, o adulto, você precisa ficar... Tem que orar, tem que ler. Precisa fazer isso para um adulto espiritual? Ele já tem responsabilidade. Alguém precisa vir aqui me mandar orar, ler Bíblia, mandar jejuar. Alguém precisa fazer isso? Claro que não. Por quê? Porque já alcançou maturidade. Eu já sei da minha responsabilidade. Ninguém tem que chegar, bater o dedo em mim. Você está precisando ler Bíblia. Não precisa, porque eu já sei da minha responsabilidade. Agora, entende quando o crente é maduro? Você não precisa ficar falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque já cresceu. Ele já cresceu. Não tem que ficar liberando perdão. Por quê? Porque ele já cresceu, ele sabe. Ele sabe que o Espírito Santo está falando, libera. Se acerta, faz isso. Aí ele não fica na carnalidade. Por quê? Porque já amadureceu. Agora você entende uma coisa. Agora escute, eu vou falar de novo. Não basta nascer de novo. Se você não crescer, você vira um carnal. E aí onde está? Tem muita gente que veio, recebeu a palavra, nasceu de novo, mas não permaneceu se alimentando. E aí não parou de desenvolver. Por que a Bíblia diz? Conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Não é eu conheci e acabou. Eu conheço e prossigo em conhecer. Olha o que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Então tem gente aqui que é um bebezão de chupeta, tá? Só consegue comer se fazer papinha no liquidificador e amassar tudo. Porque tem preguiça até de mastigar, viu? Tem preguiça até de mastigar o que é dado para comer. Tem gente aqui que está aqui. Eu tenho uma criança de 5 anos, a Sofia, às vezes até brinco com ela, a rainha mandona. Hoje está a rainha mandona, né? Pega suco. Quero comer. Dá bolacha. Aí só fica lá com o telefone na mão assistindo. Aí tem um crente bebê aqui, só fica aqui, braço cruzado, não serve ninguém, não se posiciona, não ajuda nada. Aí fica aqui, Deus me dá. É como se Deus fosse garçom dele para ficar atendendo as petições dele aí. Ele está no controle espiritual da televisão. Larga nessa porcaria logo de uma vez e cresce! Hoje Jesus pegou de jeito aqui, viu? Aleluia! O crente tomando, uma varada boa. Aleluia! Aleluia! Ele não vai ficar bravo não, mas só dá uma catucada no irmão e fala: cresce, hein, irmão?
Shebitare meneclama narasanda calabaia, alabassara bacalassúria, aleluia. Aqui não tem homens naturais, nem crentes carnais. Aqui essa igreja é composta de um povo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E agora veja o que nós temos que fazer. Encerrei agora. Agora encerrei. 2 Pedro 1, 4, 5. Não basta, eu já disse, não basta nascer de novo. Se nós não crescermos, a gente vai voltar para os velhos pecados. Tem gente que ele passa mais nas coisas terrenas do que nas coisas de Deus. Como que você vai vencer a carne? Você só alimenta a sua vida do ponto de vista terreno. Eu não estou dizendo que é errado em determinados momentos. Não estou dizendo, mas estou dizendo, você só pender para o lado terreno, meu amado, não vai. Eu falo para Deus, até quando eu pego, né, para sair com a minha família, eu falo, esse dia que eu estou tirando aqui com a minha família, é para glorificar o teu nome. Até o dia que eu saio, que eu pego para sair com a família, enfim, vamos em algum lugar, eu falo, esse dia que eu estou tirando aqui, é para glorificar o teu nome. Ou seja, até a saída tem que ser espiritual. O que eu estou fazendo não é só para satisfação nossa, não, estou dizendo, é para manutenção da família, para o bom andamento da família. Por quê? Porque o que acontece? As lutas, o dia a dia, as batalhas, aí já fica a dica aí, tá? Pega a família e sai lá. Pega a família, vai, enfim. Eu nunca, vocês sabem disso aqui, eu nunca fui contra, jamais. As pessoas, eu sou incentivador, marca aí com a tua família aí e vaso. Agora eu estou falando para o sacerdote da casa. Pega lá os filhos, lá vai, faz eu sei que não está fácil, mas Deus vai dando graça. Se você colocar em oração, Deus vai dar graça. Faz uma poupancinha lá, não, isso aqui é para mim sair. Vou pegar esse dia aqui, nós vamos lá, vai lá no shopping, pegar uma pipoquinha, tomar uns sorvete, comer os lanches lá e dá lugar e deixa Deus bradar. Isso é ser espiritual também, tá? Ter esse cuidado é ser espiritual, tá bom? Agora escute isso aqui, eu encerrei agora, olha lá, perceba, quem está aqui comigo ainda diga amém. Hoje veio forte aqui, hein, gente? Pelas quais Ele nos tem dado, olha lá, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, olha lá, participante da natureza divina. Escute, eu e você temos participação na natureza divina. Eu não sou simplesmente um homem nascido do ventre de minha mãe, ou seja, nasci de forma natural. Eu sou um homem e você é uma mulher espiritual. Por quê? Porque a natureza divina está em mim, está em você. Ou seja, a vida de... Qual que é a natureza divina? A natureza de Deus. Nós temos a natureza de Deus em nós. Havendo escapado da corrupção, deteriorização, né? Que pela concupiscência, desejo pelas coisas proibidas que há no mundo. Agora olha só isso aqui. Pega isso aqui para a gente encerrar. 5, versículo 5. E vós também, ponde nisto mesmo toda diligência. Olha lá, acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência, que é o conhecimento. E aí ele continua falando de uma lista: a temperança, a perseverança. Então o que Pedro me ensina a fazer aqui? Não basta ter a natureza divina, tem que acrescentar virtude. Você já tem a fé, então acrescenta o conhecimento. Já tem o conhecimento, vai acrescentando vida moral, que virtude aqui é uma vida moral na presença de Deus, tá certo? E aí tem que acrescentar o quê? O fruto do Espírito. Aí o crente tem que crescer. E como é que cresce espiritualmente? Se alimentando da palavra, orando ao Senhor, jejuando. Isso tudo faz parte do nosso crescimento espiritual. Se nós não crescemos espiritualmente, é perigoso a gente ser carnal. Pastor, mas e o crente espiritual? Ele pode cair, falhar? Pode, só que ele chora e se arrepende e se levanta de novo. A diferença do homem natural é que ele peca e nem sente dor por isso. Agora o crente espiritual não, porque enquanto estivermos nesse corpo a gente pode errar, tá? Mas o crente espiritual, quando ele peca, ele chora na presença de Deus, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, e aí a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus o levanta ele de novo, e o Espírito Santo não o abandona. O Espírito Santo continua
a guiar e restaurar a vida dele. Amém? Então nesta noite, aqui está, tá aí a cada um agora que vai avaliar. Qual classe de pessoa você está? Isso é uma retórica, tá bom? Eu estou respondendo para mim no meu homem interior e agora você responda para você também. Qual você é natural, você é espiritual ou você está na classificação dos carnais? Agora eu encerro, não podia ser diferente. Sabe o que Paulo disse? 1 Coríntios 2,16. Ele falou, nós quem? Os espirituais. Olha o que ele fala. Nós temos a mente de Cristo. O que é a mente? É aquilo que pensa. A mente é os nossos pensamentos, é os nossos propósitos. Então o que ele está dizendo? Eu tenho a mente de... Eu penso como Cristo pensa. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Os meus propósitos são os propósitos de... Então não é meus propósitos, são os propósitos de Cristo. Por quê? Porque eu tenho a mente de Jesus Cristo. As palmas louvem ao Senhor.